E a história diz que todo aquele que abre mão de uma parte da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem liberdade e sem segurança. Se for aceitando esse passaporte da vacinação, daqui a pouco vem outra exigência, e outra, e mais outra, e mais outra, e vocês sabem onde vai parar isso aí: controle da população. Em Pernambuco, um decreto do governador, na prática, impede fiéis que frequentarem cerimônias religiosas. Serão exigidos comprovantes de vacinação ou testes de Covid. Missas e cultos devem acontecer com restrições de horários e capacidade. A liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo ser humano. Para alcançar a liberdade já foram feitas manifestações e revoluções. Foram travadas guerras e muito sangue já foi derramado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 8 e versículo 32. Bolsonaro teve grande apoio dos cristãos e se tornou o presidente do Brasil. E ao longo de sua campanha levantou as bandeiras Deus, Pátria, Família, Verdade e Liberdade. E quando começou a pandemia, muitos governadores fizeram oposição ao presidente, tocando justamente nessas áreas, proibindo as pessoas de sair de casa e até mesmo de expressar sua fé em templos e em suas residências. Na noite da última quinta-feira, em sua live semanal, o presidente fez um alerta aos brasileiros de que esse passaporte de vacinação que hoje é exigido em estados é para acabar com a liberdade, e disse ainda que isso pode ser mais um passo para o controle populacional. Você baixaria um decreto pelo passaporte da vacina, ou seja, só pode ir na escola quem está vacinado, só pode ir quem está vacinado, quem não está não vai. Você baixaria um decreto nesse ano? Não, presidente, não baixaria. Você não precisa falar mais nada. Pessoal, ou nós temos liberdade ou não temos. E a história diz que todo aquele que abre mão de uma parte da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem liberdade e sem segurança. Se for aceitando esse passaporte da vacinação, daqui a pouco vem outra exigência, e outra, e mais outra, e mais outra, e vocês sabem onde vai parar isso aí: controle da população. As pessoas que mais me acusavam de ser ditadores é o que estão fazendo isso agora. Em Pernambuco, um decreto do governador, na prática, impede fiéis que frequentarem cerimônias religiosas. O que vem chamando a atenção nos últimos dias é um decreto do governador de Pernambuco que impede fiéis de frequentar cerimônias religiosas se não apresentarem comprovante de vacinação. Esse decreto foi colocado em vigor pelo governador do estado, Paulo Câmara, que é um grande aliado de Lula. Eles tomam essas medidas não apenas para fazer oposição ao presidente, mas sim para perseguir o povo cristão. Muitos padres e pastores, até mesmo juristas, se manifestaram sobre o decreto do governador, afirmando que a decisão é inconstitucional, pois está tirando o direito de liberdade de fé dos cidadãos. O pastor Sivaldo Almeida gravou um vídeo repudiando a atitude do governador Paulo Câmara. Confira. Fica aqui registrado uma palavra ao governador do nosso estado. O Senhor conclamou a Moisés para que chegasse diante de Faraó e solicitasse de Moisés, de Faraó, que deixasse o povo ir para adorar. A negativa de Faraó trouxe grande praga sobre o Egito e destruiu não só a vida do Egito, como o próprio Faraó em pessoa. Impedir a adoração ao Senhor é um ato dos mais graves que alguém pode se erguer contra Deus e contra o seu povo. E a adoração do povo de Deus em conjunto não é algo para ser desvalorizada, muito pelo contrário, é algo de extrema importância para o Senhor e para o seu povo. E ser privado disso faz daqueles que privam agentes de Satanás e forças hostis ao Senhor. Eu quero lembrá-lo que, mesmo que Deus levante homens maus para impedir o culto ao Senhor e impedir a sua igreja de adorar, Ele nunca deixou impune aqueles que fizeram isso.
Basta ler um pouco de Abacuque que você vai descobrir que por vezes Deus pune o seu povo como está fazendo agora e impede o seu povo da adoração e priva o seu povo da liberdade. Mas isso só precisa ler o capítulo 2 de Abacuque para ver que o Senhor se erguerá com muito maior força e ira contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Por isso fique atento, governador. Você não luta contra um povo, você luta contra a igreja de Cristo. Quando você fecha uma igreja em adoração, você impede o povo de Deus de adorá-lo. Por isso fique atento, porque você luta contra o Senhor. Esse povo é o mais ordeiro da terra, mas nosso Deus é grande, poderoso e vitorioso. Quantos reinos da terra tentaram impedir o povo de Deus? Governador, todos eles caíram. O Império Romano caiu, o Império Assírio caiu, o Império Babilônico caiu, o Império Egípcio caiu. Todos caíram diante do poder do Deus que está com a igreja de Cristo. Então, que não seja você o próximo. A minha palavra vai também para aqueles que estão investidos de autoridade. Aqueles que se dizem crentes, mas que ocupam algum cargo de importância, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário. Trago para vocês a palavra de Mordecai a Esté, no capítulo de número 4, no versículo de número 13, quando ele diz a Esté. Mordecai respondeu a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Eu quero lembrar a você, meu irmão, minha irmã, que tem alguma autoridade. Se o Senhor te colocou a isso, talvez nas palavras de Mordecai tenha sido para se levantar contra isso e defender a igreja do Senhor hoje. Não se engane, o Senhor trará do céu livramento e condução para a sua igreja. Não se engane, Ele não precisa de você, mas cobrará de você, caso você se omita e que Ele tenha colocado você nessa posição e você não se levante contra isso. Que o Senhor te ajude a discernir isso e que você não seja um acovardado, mas arrisque-se como Esté e seja contado entre aqueles que defendem o povo de Deus. Minha última palavra é para a igreja de Cristo. Não se acomodem com essa situação. O povo de Deus foi convocado para adorar na igreja, com o povo. Não, isso não é comum, isso não é normal. Nós somos convocados pelo Senhor para adorar. E nós estaremos sempre aqui dispostos a adorar o Senhor como povo de Deus. Por isso, meu irmão, não caiam na armadilha satânica de achar que o culto não é essencial. O culto a Deus é o motivo de existência da igreja, é o motivo de existência eterna da igreja. Nós esperamos para sempre, num dia de domingo, adorando ao Senhor. É assim que será a nossa eternidade. O culto para a igreja não é uma parte da sua vida, é a sua existência em si. E a convocação para estar na presença de Deus é o vislumbre da nossa fé e da nossa esperança. Povo de Deus, não se acomode com a pregação dos ímpios. O culto, sim, é essencial. Por isso, ore. Ore para que Deus mude o coração dos nossos governantes. Ore para que Deus se levante, como disse o Salmo 69. Para que Deus se erga contra os seus inimigos. Para que o Senhor mude as estruturas que nós estamos enfrentando. E para que nós possamos alegremente nos reunirmos. Hoje era o dia de celebrarmos a mesa do Senhor. Hoje nós devemos estar felizes, tomando pão e bebendo o vinho do Senhor. Nós somos privados disso. Não ache que isso é normal, que isso é natural. Ore para que Deus tire de nós esse peso que nos impede de adorar o Senhor com a liberdade que nós devemos ter. Essa é a minha palavra. Que o Senhor nos abençoe. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal, siga o nosso Instagram e curta nossa página no Facebook.